Então, vou começar. Bom dia para todo mundo, para todos que nos ouvem. Gostaria de, inicialmente, me apresentar. Então, eu sou a professora Angilena Bastos, a professora Flávia, né, que me antecedeu com as duas primeiras aulas sobre ação direta de inconstitucionalidade. Assim como a Flávia, também sou professora da PUC de São Paulo, assim como o Dr. Fábio Santana, a quem aproveito também para deixar o meu agradecimento por essa oportunidade. Para mim, uma alegria compor esse curso sobre ações constitucionais, uma matéria que eu gosto demais. Minha formação ela é no direito constitucional, onde eu fiz, né, na área onde eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, a área onde eu leciono. Então, fico muito feliz, agradeço a ESA pelo espaço e todos os outros os envolvidos, aqueles que estão aqui na ESA nos dando suporte para tudo isso estar acontecendo. Então, inicialmente, desejando meu bom dia e agradecendo a todos. A aula de hoje é sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, minha ideia com vocês é fazer uma introdução para a gente poder se situar dentro do contexto do controle, para que a gente possa, a partir daí, entrar e falar propriamente da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Eu acho que vocês podem se comunicar comigo pelo que eu entendi. Se vocês, então, a qualquer momento quiserem abrir o microfone, falarem, fazer alguma interrupção, pedir para eu voltar, fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade, apesar da distância, né, a facilidade das câmeras e de toda essa tecnologia nos deixa próximos, então, sintam-se à vontade para terem também esse espaço onde vocês possam trocar comigo. E aí, sendo assim, eu estou sentada, mas também, se tiver alguma questão que vocês também queiram, professora, melhor em pé, melhor de tal jeito, vocês também me mandem por mensagem. Acho que eu consigo ler por aqui e a gente vai conversando. Deixa eu até ver aqui onde é que está o mousezinho. Para ver. Acho que é mais fácil se vocês falarem e aí eu, de repente, conseguir ouvir, tá bom? Então, sinta-se à vontade para fazer essa interrupção. Bom, vamos falar de controle de constitucionalidade. Para a gente poder falar sobre controle de constitucionalidade, uma das premissas, né, para a compreensão do controle de constitucionalidade é a compreensão do princípio, né, da supremacia da Constituição. Então, a gente sabe que dentro da organização do ordenamento jurídico, a Constituição, ela se coloca numa posição de hierarquia superior, né, justificada pela sua rigidez constitucional, justificada pelo seu papel, modelo adotado pelo Brasil, aonde todas as demais normas do ordenamento jurídico precisam encontrar compatibilidade com o texto constitucional. A ideia de supremacia da Constituição coloca os ditames constitucionais como sendo aqueles que devem guiar toda a organização do Estado brasileiro. E, a partir disso, o controle de constitucionalidade, ele vai nos oferecer instrumentos para garantir essa supremacia da Constituição. Então, para que os valores e normas constitucionais eles possam preponderar numa vida em sociedade, a gente precisa de instrumentos para garantir essa posição de supremacia da Constituição dentro do ordenamento jurídico. E quem vai instrumentalizar essa supremacia, né, uma das formas é o controle de constitucionalidade. Então, a ideia do controle é esse controle que possa fazer com que a supremacia da Constituição ela prepondere. Quando pensamos no controle de constitucionalidade, vocês já devem ter visto anteriormente, é importante a gente pensar em dois momentos em que esse controle ele acontece. Um momento antes da norma entrar no ordenamento jurídico e depois quando a norma ela entra no ordenamento jurídico, que acontece quando da promulgação e publicação de uma determinada norma. Aquele controle que acontece no primeiro momento, que é aquele controle que acontece durante a formação da norma, durante o processo legislativo, ele é denominado como controle preventivo de normas. Nós, na aula de hoje, vamos falar sobre o controle repressivo, que é aquele que acontece depois né, que a norma ela é aprovada propriamente dita. Então,
depois que a norma ela já existe no ordenamento jurídico, a gente tem o controle repressivo, que se divide em 2 sistemas de controle, o sistema difuso e o sistema concentrado. O sistema difuso, ele acontece a partir do caso concreto, todos os órgãos do Poder Judiciário vão poder realizar esse controle, e temos o sistema concentrado de constitucionalidade, que é onde aparecem as ações constitucionais. Então, as ações constitucionais, elas, que a gente entenda, né? Ação direta de constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ação direta de inconstitucionalidade interventiva são ações que fazem parte de um controle repressivo que, dentro do sistema concentrado de constitucionalidade. Então, é nesse espaço onde estamos, né, onde a ação direta de inconstitucionalidade por omissão ela vai acontecer. Essa é uma primeira informação que nos contextualiza num primeiro sentido. Um segundo ponto que eu acho que é importante a gente também, desde já, mencionar, para a gente poder entender a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque, ainda que a nossa ideia seja olhar para a sua estrutura enquanto ação, ainda que a nossa ideia seja entender os elementos componentes dessa ação do ponto de vista processual, é importante a gente entender a sua finalidade, o seu papel, o momento em que essa ação ela entra também dentro do ordenamento jurídico. E para isso, então, eu preciso desse segundo momento, onde a gente tem que contextualizar um movimento identificado por alguns como um movimento do neoconstitucionalismo, ou constitucionalismo, né, pós-moderno para outros, a depender da denominação que cada um prefira adotar, que, na verdade, reflete um movimento constitucionalista pós-Segunda Guerra Mundial. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem algumas mudanças no que se refere à compreensão da Constituição, à colocação do texto constitucional dentro do ordenamento jurídico e seu papel, a partir da própria ideia de força normativa atribuída à Constituição, né, a partir da filosofia de Konrad Hess, que tem uma obra intitulada Força Normativa, é um dos elementos integradores da chamada hermenêutica constitucional do pós-Segunda Guerra Mundial, que busca olhar para a Constituição de uma maneira diferente tida até então, deixando de ser meramente decisão política para se tornar uma norma dotada de força, né, da imperatividade atribuída a todas as normas. Então, as normas constitucionais, elas passam a ser carregadas dessa ideia, né, dessa interpretação feita a partir desse princípio da força normativa da Constituição, que significa dizer que se quer a realizabilidade das normas constitucionais, que se quer que essas normas elas sejam realizadas e implementadas. E dentro desse contexto, surge, dentro da chamada jurisdição constitucional, novas ações que fazem parte, né, desse sistema que busca fazer com que se prepondere a supremacia da Constituição. E aí surge, né, desse movimento neoconstitucionalista ações de natureza constitucional que vão ter essa finalidade de garantir a chamada supremacia da Constituição. Então, esse movimento neoconstitucionalista, ele se reflete em termos de Brasil com a nossa Constituição de 1988. Então, a Constituição de 1988 absorve todas as novidades hermenêuticas trazidas com o pós-Segunda Guerra Mundial, assim como é implementado todo o sistema de controle de constitucionalidade através de uma ampliação de toda essa estrutura que acontece através da ampliação dos próprios instrumentos que realizam, que efetivam esse controle de constitucionalidade. Então, isso quer dizer que a ação direta de constitucionalidade por omissão, que é a aula de hoje, ela vai ser uma novidade do
controle de constitucionalidade. Constituições anteriores à brasileira de 88 não previam a ação direta de constitucionalidade por omissão. Ela, portanto, é uma novidade. Esse ano iremos completar 37 anos da Constituição brasileira, então podemos dizer que normativamente a ação direta de constitucionalidade por omissão, ela existe, né, em termos de Brasil, durante esses, aí a serem completados 37 anos em 5 de outubro deste ano. Então, temos que verificar que é uma ação nova, posso dizer uma ação jovem, né, dentro de uma história que a gente está falando aí de 37 anos, e que, portanto, desperta também muitas curiosidades, muitas dúvidas, e acredito que estamos vivendo também um processo de amadurecimento em relação à ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, junto com a ampliação das ações do controle, né, na aula de hoje a gente vai tratar da ADO, na aula da semana que vem a gente vai tratar da ação declaratória de constitucionalidade, que também é uma novidade. A gente tem essa ampliação no número de ações que vai trazer provocações interessantes no âmbito do Supremo Tribunal Federal e no âmbito da nossa compreensão no que diz respeito à efetividade das normas constitucionais. Então, esses seriam os 2 pontos iniciais para a gente poder começar a conversa, para a gente poder entender em que contexto nós estamos trabalhando a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E aí, avançando com vocês, muito provavelmente na aula de introdução, né, a ação direta de inconstitucionalidade trabalhada com a professora Flávia, foi dito que existem, né, espécies de inconstitucionalidade. Então, quando falamos em constitucionalidade, nós estamos falando em uma violação ao texto constitucional. E existem algumas formas da Constituição ela ser violada. Não só através de uma conduta ativa, de uma conduta positiva, que se reflete através da criação propriamente dita de uma norma que vá violar o texto constitucional, mas é possível também identificar violação à Constituição a partir da chamada omissão inconstitucional. Então, por isso que aqui no PowerPoint, acho que vocês conseguem ver, me acompanhar, me avisem, reitero qualquer problema, nós estamos falando em 2 espécies de inconstitucionalidade, por ação e por omissão. Claro que não excluem outras espécies de inconstitucionalidade, a formal, a material, a direta, a indireta, né? São vários os vícios, né, que eventualmente possam levar a uma violação ao texto constitucional. Mas aqui, na aula de hoje, nós vamos falar, né, de uma dessas espécies de inconstitucionalidade, nós vamos falar propriamente da chamada omissão inconstitucional. Dentro daquela linha que eu estava conversando com vocês há pouco, no sentido de que o neoconstitucionalismo, ele trouxe mudanças, ele trouxe a preocupação de ter um instrumento que buscasse sanar a chamada omissão inconstitucional. Então, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela nasce de uma necessidade de sanar a chamada omissão inconstitucional que não se tinha, portanto, até então. Então, está dentro da linha de uma busca de efetividade da norma constitucional, né? Existe uma omissão que eu quero sanar para realizar, para dar efetividade à norma constitucional. E o que seria essa omissão constitucional? Como que ela poderia ser compreendida? A omissão inconstitucional, enquanto espécie de inconstitucionalidade, ela diz respeito a um dever imposto pela Constituição. A Constituição impõe um dever a alguém para agir, para atuar, para dar realizabilidade à norma constitucional, e esse algo que se espera, ele não vem. Então, o poder constituinte originário, quando ele elaborou a Constituição, ele atribuiu deveres,
né, ao legislador, ao executivo, a outros órgãos, aonde eles tenham a competência de regulamentar a Constituição, e essa atuação ela não acontece. Então, a omissão inconstitucional ela vem de um dever de agir para atribuído a alguém, e esse alguém ele não age. E o não agir é que viola o texto constitucional. Então, a omissão inconstitucional é a ausência, é a omissão, é o não agir que viola o texto constitucional. Então, não estamos falando, diferentemente da ação direta de inconstitucionalidade por ação, de uma conduta que foi praticada e que você queira rechaçar, e que essa conduta esteja violando a Constituição. Não. Na omissão inconstitucional é o não agir que viola o texto constitucional. Então, há uma demanda por algo que não vem, e esse não vem impede a realizabilidade, impede que você usufrua de um direito constitucionalmente garantido. A gente vai aprofundar essa ideia aos poucos durante a aula. Então, dentro do controle concentrado, né, nós temos a ação direta de inconstitucionalidade, que eu coloquei aqui o quadrinho para vocês terem uma ideia, né, das ações que fazem parte desse controle, um núcleo de ações que foi ampliado com o pós-Segunda Guerra Mundial, né? Originariamente a gente só tinha a ação direta de inconstitucionalidade que nasce na forma interventiva e depois também evolui para a ação direta de inconstitucionalidade por ação, onde essas 5 ações hoje são as 5 ações que fazem parte desse controle concentrado de constitucionalidade no Brasil. Então, o Brasil, ele prevê essas 5 ações, entre as quais a gente tem a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, com previsão no 103, parágrafo 2º, e regulamentada pela Lei 12.063 de 2009. Vamos aqui fazer a leitura da Constituição no devido tempo também. Então, esse quadro, para a gente entender que a ADO, ela compõe o núcleo de ações do controle concentrado de constitucionalidade. Outro ponto inicialmente importante, percebam que nessa primeira parte eu estou tratando, né, dos conceitos com os quais nós vamos trabalhar para poder entender a ADO. A gente sempre pensa na Constituição Federal, né? A gente tem ela como base. Mas por conta da forma federativa de Estado, a gente sabe que os estados têm autonomia no âmbito da federação e que reflexo dessa autonomia na Federação Brasileira, esses estados, eles possuem, cada um deles, a sua respectiva Constituição estadual. Então, cada estado componente da federação tem a sua Constituição estadual. Como que fica a relação entre Constituição Federal e Constituição Estadual? A Constituição Estadual, ela também se submete à supremacia da Constituição Federal. Então, hierarquicamente, né, a Constituição Federal está, né, no que a gente reproduz através da pirâmide para demonstrar o escalonamento das normas. A Constituição Federal está no topo, o que significa que as constituições estaduais, elas também devem ter compatibilidade com a Constituição Federal. Não obstante essa relação entre a Constituição estadual e a federal, existe no âmbito estadual uma supremacia da Constituição do Estado em âmbito estadual, o que faz com que, sendo ela, a Constituição do Estado, fruto do poder constituinte, derivado, recorrente, né, assinalado no texto constitucional, faz com que exista um controle de constitucionalidade também em âmbito estadual, aonde o parâmetro é a Constituição do Estado. Então, a gente tem que pensar aqui em 2 parâmetros. No âmbito do Estado, a Constituição estadual, e no âmbito nacional, a Constituição Federal. A Constituição estadual deve compatibilidade com a federal? Com certeza, tá? Mas isso não faz com que não exista no âmbito do Estado um controle que se desencadeie no âmbito dele. E aonde, se
No âmbito nacional, é o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição Federal. No âmbito estadual, o guardião vai ser o respectivo Tribunal de Justiça daquele estado. Ele vai ser o guardião da Constituição Estadual. Então, o que eu coloquei aqui no PowerPoint para compartilhar com vocês é, vejam que a gente tem dois parâmetros, a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Então, é preciso também entender se essas ações previstas para o controle concentrado em âmbito federal também podem ser utilizadas no âmbito do controle de constitucionalidade estadual. E a resposta, desde já, eu adianto a vocês em relação à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é que sim, ela pode também ser utilizada para sanar as omissões de uma Constituição estadual. Então, né, a Constituição estadual, ela vai prever um dever a alguém, e esse dever não acontece, acarreta uma omissão que inviabiliza um direito estadual garantido pela Constituição do respectivo Estado, a justificar o ajuizamento, a interposição da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, a previsão constitucional da ADO, como ação para o controle concentrado, ela pode ser reproduzida pelas constituições estaduais, e aí a gente identificar também no âmbito dos estados a instrumentalização da ADO para sanar as omissões inconstitucionais em âmbito estadual. Então, aqui foi a reprodução disso. Esses outros itens, né, abaixo, eles colocam os itens importantes relacionados aos elementos que compõem a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Enquanto ação, a ADO ela vai ser, portanto, uma petição inicial. Todas as ações do controle concentrado são petições iniciais. Então, em termos de estrutura, para você poder ajuizar no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a ADO, ela tem uma estrutura de petição inicial, e aí fica fácil você lembrar de todas as ações do controle concentrado, todas elas se estruturam como petição inicial. Então, sendo petição inicial, elas deverão respeitar os requisitos da petição inicial, que são previstos, né, pelo Código de Processo Civil. Então, há a necessidade do endereçamento. O endereçamento, né, é a qual juiz você vai endereçar a sua petição para que haja o julgamento por ele. Então, o endereçamento ele está relacionado à competência para o julgamento da ação. Depois do endereçamento, a gente sabe que a gente tem a qualificação das partes. Então, temos o legitimado ativo, temos o legitimado passivo, a identificação da ação que está sendo proposta, e depois, o que é para a gente não se perder, dos fatos, do direito, do pedido, termos em que pede deferimento, assinatura do advogado e OAB. Essa é a estrutura de todas as ações do controle concentrado. É claro que, quando a gente coloca dos fatos, né, de repente, você vai poder mudar, você, enquanto advogado, vai poder atribuir o seu estilo àquela petição sem faltar com os seus elementos, né, para o seu recebimento. Então, você pode apresentar todos esses elementos que são indispensáveis à petição inicial, dos fatos, do direito e do pedido, mas dando, às vezes, a sua cara, né? Então, colocando da omissão inconstitucional, né, no do direito, você coloca dos fatos, da omissão inconstitucional, e aí você vai dando a sua cara na forma como você quer apresentar aquela ação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma estrutura de petição inicial, estrutura de petição inicial, mas que eventualmente você pode ir dando a sua cara. E depois os efeitos da ação, que a gente também vai falar sobre eles, né? Então, a aula de hoje, ela
vai trabalhar a ADO enquanto ação, nesse primeiro momento, enquanto ela está sendo proposta, né? Então, a gente vai propor a ADO, entender essa estrutura, e a gente tem um segundo momento que eu acho que vale a pena a gente explorar na aula de hoje, que diz respeito ao resultado, né? Qual que é, quando o Supremo Tribunal Federal ele recebe a ADO, qual que é o poder que ele tem em relação a essa ação para decidir, né? Então, os resultados que ela pode trazer, qual que é a extensão da atuação do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADO, que acredito eu, né, hoje seja um dos nossos maiores desafios, né, no âmbito do controle de constitucionalidade, seja entender exatamente esse poder atribuído ao órgão julgador, né, no caso, ao Supremo Tribunal Federal, pensando em Constituição Federal, para poder dar efetividade à norma constitucional. Então, a gente vai trabalhar essas duas frentes, né, não só da ação enquanto elementos que são necessários para a propositura dela, mas também os reflexos, né, dessa ação no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que hoje desperta muitas dúvidas, muitas questões, muitos desafios na própria compreensão da ADO enquanto um instrumento do controle concentrado de constitucionalidade. E aí vamos, então, né, a partir desses elementos introdutórios, a gente vai começar a falar da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E para a gente poder começar a falar, reitero que a ADO é uma novidade da Constituição de 1988. Ela tem previsão no artigo 103, parágrafo 2º, regulamentada pela Lei 12.063 de 2009. É uma ação que foi criada para buscar a maior efetividade das normas constitucionais com o objetivo, com a finalidade de sanar a chamada omissão inconstitucional. Então, enquanto finalidade da ADO, ela tem a finalidade de sanar a chamada omissão inconstitucional, que é quando há o dever de agir, né, para regulamentação da Constituição, e esse dever ele não vem. Agora, vamos detalhar um pouco mais, porque a questão geral ela é essa, mas ela não é tão simples assim. Se a gente olhar a redação da Constituição, quando ela trata da previsão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, lá no 103, parágrafo 2º, que eu mencionei para vocês aqui no slide anterior, acabei de colocar, no 103, parágrafo 2º, ele diz: declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Essa é a previsão constitucional da ADO. Tem algum outro artigo, inciso, professora, para poder tratar da ADO? Não temos, né? Então, o dispositivo na Constituição que trata da ADO é esse. Contudo, quando a gente fala na chamada omissão inconstitucional, a gente não tem só a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A gente tem um outro instrumento que não faz parte do controle concentrado, faz parte do controle difuso de constitucionalidade, que é o mandado de injunção, né? Ele faz parte dos chamados remédios constitucionais. Então, ações voltadas a dar efetividade aos direitos fundamentais, às normas constitucionais previstas na Constituição, aonde o mandado de injunção, também com previsão constitucional, busca também sanar a omissão inconstitucional. Então, a omissão inconstitucional no direito brasileiro, ela tem dois instrumentos importantes: a ADO, aula de hoje, e o mandado de injunção.
Por que eu estou levantando isso? Porque eu fiz a leitura do artigo 103, parágrafo 2º com vocês. E se a gente comparar esse artigo 103, parágrafo 2º, com o artigo que prevê o mandado de injunção, lá no artigo 5º da Constituição, a gente vai notar que a linguagem é diferente. Quando a gente faz a leitura da previsão do mandado de injunção, a Constituição vai falar que o mandado de injunção ele busca sanar a omissão inconstitucional que não tem norma regulamentadora. Então, se a gente olhar aqui o artigo 5º, inciso 71, que é o inciso que prevê o mandado de injunção, ele fala: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Então, no mandado de injunção, a literalidade da Constituição fala em falta de norma regulamentadora. Aqui, no artigo 103, parágrafo 2º, ele fala: declarada inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional. Então, ambos possuem como finalidade sanar a omissão inconstitucional. Só que o mandado de injunção, ele busca sanar a falta de norma regulamentadora. Enquanto a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela busca sanar a falta de medida para tornar efetiva a norma constitucional. Então, a diferença entre o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade, a diferença no que se refere ao cabimento. Então, o cabimento do mandado de injunção, ele é mais específico, porque ele fala exatamente na falta de uma norma regulamentadora. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela é mais ampla, porque ela fala em falta de medida, tornando a sua hipótese de cabimento muito mais ampla do que aquela atribuída ao mandado de injunção pela Constituição. Então, vai fazer diferença? Vai fazer. Aqui a hipótese de cabimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela vai ser muito mais ampla, de qualquer medida que seja necessária para dar efetividade à norma constitucional. Então, retomando com vocês, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela tem como finalidade sanar a omissão inconstitucional, ou seja, há uma demanda pela realizabilidade da Constituição que não é alcançada porque não há uma regulamentação que é exigida para dar efetividade às normas constitucionais. Então, aqui nós temos dois tipos de omissão. A omissão de norma regulamentadora, mandado de injunção, e a falta de medida para tornar a norma constitucional efetiva, a ADO. Então, a ADO muito mais ampla, ela não se resume à falta de norma regulamentadora. Ela vai além, falta de medida, né? Literalidade aqui, falta de medida para tornar efetiva a norma constitucional. O que se quer com a ADO é a realizabilidade, é a efetividade daquilo que se garante constitucionalmente e que não se efetiva por conta da omissão de alguém que deveria fazer algo para dar efetividade à norma constitucional e esse algo, ele não acontece. E com isso, a gente pode chegar, né, no primeiro pressuposto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é a existência de uma norma constitucional de eficácia limitada.
Então, como que eu vou identificar a omissão inconstitucional? Não é fácil a gente falar e discutir, mas a Constituição ela tem lacunas, ela tem omissões. Essa é a primeira premissa que a gente tem que enfrentar, né? No sentido, então, de que a norma constitucional ela exige complementos normativos infraconstitucionais para ela incidir em determinadas hipóteses, que é o que a gente atribui a esse conjunto de normas previstas na Constituição a característica como uma norma de eficácia limitada. Então, enquanto pressuposto para o cabimento da ADO, a gente precisa estar diante de uma norma de eficácia limitada. O que é uma norma de eficácia limitada? Essa é uma classificação que foi construída pelo professor José Afonso da Silva. O professor José Afonso da Silva ele tem uma obra específica para poder trabalhar a eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais. E no estudo feito pelo professor José Afonso da Silva, ele olhou as normas constitucionais todas, olhando para a eficácia delas, o que significa dizer, olhando para a capacidade da norma constitucional se realizar, olhando para a realizabilidade das normas constitucionais, e disse que existem 3 tipos de eficácia dessas normas, classificando as normas constitucionais. Perdão, 1 minuto. Em normas de eficácia plena, limitada e contida. As normas de eficácia plena são aquelas que não demandam complemento, onde a Constituição diretamente, né, já permite a sua aplicação aos casos concretos. A norma de eficácia contida é aquela que pode ter a sua eficácia restringida por uma norma regulamentadora. E a norma de eficácia limitada, que é o nosso pressuposto para o cabimento, perdão, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é aquela norma constitucional que demanda uma regulamentação para ela incidir no caso concreto. É o que a gente chama de uma aplicabilidade imediata, porque ela precisa ser intermediada por uma norma regulamentadora. A norma constitucional, ela demanda um complemento para que ela incida no caso concreto. Vamos trabalhar com exemplos? Vamos aqui, nesse momento da aula, a gente lembrar de uma norma constitucional que foi bastante importante para a própria evolução da compreensão da chamada omissão constitucional no ordenamento jurídico, que foi a norma constitucional que prevê os direitos de greve. Então, lá no artigo 37 da Constituição, a previsão do direito de greve, no 37, aonde ele diz, no seu inciso 7, artigo 37, inciso 7, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. A pergunta é, esse direito de greve, ele pode se realizar? Então, eu quero exercer o direito de greve hoje, a Constituição me garante, amanhã fazemos uma greve nos termos que a gente bem entender. Ou esse direito de greve, ele precisa de uma regulamentação que me traga características específicas, elementos específicos de como esse direito de greve ele pode se realizar. Quando essa questão ela foi levada para o Supremo Tribunal Federal, para a gente poder entender a eficácia da norma constitucional que reconhece o direito de greve, houve divergência na época. Então, naquele momento, haviam aqueles que entendiam que o direito de greve, por ser um direito fundamental, ele teria eficácia imediata, né? Então, não precisaria da norma regulamentadora para incidir no caso concreto, havia esse posicionamento, havia essa corrente. E havia um outro grupo, que foi o entendimento que preponderou no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
aonde entende, né, até hoje, que é uma norma constitucional que, para se realizar, ela precisa da regulamentação do legislador. O legislador, ele precisa criar a lei para dizer os termos em que o direito de greve ele pode ser exercido. Então, essas normas, aonde demandam um complemento normativo para elas poderem se realizar, se efetivar, ou seja, eu preciso entender a regulamentação do direito de greve para saber como, enquanto direito constitucional, ele pode ser exercido. Essa é uma norma de eficácia limitada. Quando eu preciso dessa regulamentação para a incidência da norma no caso concreto. E para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão diante dessas normas constitucionais que precisam desse complemento, esse complemento ele não acontece. Lembrar, esse é um ponto que eu acho bastante interessante, que quando o professor José Afonso da Silva, ele trata das normas de eficácia limitada, ele divide as normas de eficácia limitada em normas programáticas e de princípio institutivo. As normas programáticas são aquelas que estabelecem metas, programas a serem realizados pelo Estado. Então, por exemplo, o artigo 3º da Constituição, quando ele fala, né, em sociedade livre, justa e solidária, redução das desigualdades sociais, proibição de discriminação, todo o artigo 3º da nossa Constituição, ele é, na sua inteireza, uma norma programática. Então, ele é uma norma de eficácia limitada. Por quê? Para você poder alcançar todos os objetivos da República Federativa do Brasil, você vai precisar de políticas públicas que são implementadas através de lei. Então, a norma de eficácia limitada, lembrar que ela pode se revestir também como uma norma programática, não só de princípio institutivo, que seriam essas de organização do Estado, organicamente falando do Estado, que demandam um complemento, como é o caso do direito de greve. Né? Direito de greve está dentro da classificação de uma norma de eficácia limitada de princípio institutivo, mas também lembrar que quando a gente fala das normas de eficácia limitada, existem as normas programáticas, que também são normas que, né, dependem aí de normas outras para a realizabilidade delas. Então, o nosso pressuposto é a existência dessas normas de eficácia limitada, que são as normas que demandam esse complemento, e esse complemento ele não vem, ele não acontece, isso viola a Constituição. Porque se eu não tenho a norma regulamentadora do direito de greve, eu não tenho como exercer o direito de greve. Eu não tenho como exercer o direito constitucionalmente garantido. E é aí que está a violação à Constituição. E você não conseguir exercer o direito constitucionalmente garantido por conta da omissão de alguém que deve agir e não age. Esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto, a gente tem que pensar que a Constituição de 88, ela foi criada, né, em 88, e que ela trouxe essas demandas para o legislador, eventualmente para o executivo também, né, a depender da situação. Então, ela trouxe essa demanda no sentido da Constituição ela precisar de complementos. Mas, claro, que também há que se pensar no tempo que o legislador ele teve para criar o complemento constitucional. Então, existe um amadurecimento por parte das sociedades, dos institutos, para que tudo possa acontecer também. Aquela ideia de que você precisa conhecer, você precisa entender, para eventualmente começar a usar. E isso também acontece com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Como instrumento novo que foi introduzido ao nosso sistema de controle de constitucionalidade pela Constituição de 88, eu disse para vocês, constituições anteriores brasileiras
não faziam a previsão da ADO. Então, é um instrumento que a gente vem conhecendo. Então, eu tenho a situação seguinte: a Constituição de 88 prevê direitos que dependem de uma regulamentação. E essa realidade me traduz uma norma de eficácia limitada, uma norma constitucional que demanda um complemento. Numa segunda perspectiva, tudo bem, a Constituição está atribuindo, exemplo, o dever ao legislador para ele criar a norma. Mas ele precisa olhar a norma constitucional que foi criada em 88, dizer, olha, vamos ter que criar a lei que regulamenta a greve. E aí você começar a estudar, olhar, para poder a norma sair. Então, claro que, num primeiro momento, quando a ação direta de inconstitucionalidade por omissão ela era proposta, ela tinha a finalidade de avisar o poder omisso: olha, poder, você tem que criar a norma e você não criou. Que é o que a gente chama de reconhecer a demora do legislador em regulamentar a Constituição. Então, aqui, a gente tem como segundo pressuposto o decurso do prazo, que seria um prazo razoável para a Constituição ter sido regulamentada e que ela não foi. Isso é importante, porque é o nosso segundo pressuposto. O decurso de prazo razoável, que antes era declarar a mora, a gente vai ver que com esses 36 anos, declarar a mora lá, né? Esse declarar a mora, a gente tem evoluções desde então na compreensão da ADO, que traz essa ideia de decurso do prazo, que já passou do tempo para a norma constitucional ser regulamentada e ela não foi, e isso está inviabilizando o exercício de um direito constitucionalmente garantido. Então, acredito que com esse PowerPoint, né, com essa tela, esses seriam elementos chaves para a compreensão da ADO, né? Finalidade, cabimento, tipo de omissão impugnável, que na ADO é mais amplo, porque ela fala em falta de medida para tornar efetiva a norma constitucional, e os pressupostos, que seriam a norma de eficácia limitada e também o decurso do prazo, que envolve o próprio reconhecimento da mora do poder omisso em regulamentar a Constituição. Só que aí vocês devem estar se perguntando, professora, mas já são 30, vamos completar, né? Vamos trabalhar com 36, porque não completamos os 37, né? São 36 anos da Constituição brasileira. Ainda há omissão inconstitucional depois de 36 anos de Constituição, e aí por isso que eu trouxe essa notícia para vocês, né? O Migalhas trouxe essa pesquisa, uma pesquisa que tem amparo, inclusive, numa pesquisa feita pela Câmara dos Deputados, né? Utilizada nessa reportagem do Migalhas, aonde, claro que aqui a gente está falando em 2023, né? Já estamos em 2025, então é uma reportagem um pouquinho anterior de quando isso foi feito. E olhem só, dos 35 anos da Constituição brasileira, 162 dispositivos ainda não foram regulamentados, ou seja, ainda temos muito trabalho junto às chamadas omissões inconstitucionais. Ainda tem muito trabalho para a ADO, para o mandado de injunção, para sanar essas omissões constitucionais, porque sim, portanto, ainda que tenhamos aqui 36 anos de Constituição a se completar 37 em outubro desse ano, ainda estamos falando de uma grande quantidade de dispositivos da Constituição que não foram regulamentados. Então, olhando aqui, né, conforme dados da Câmara dos Deputados, são 435 dispositivos constitucionais que se sujeitam à regulamentação. Desses, 273 já foram regulamentados e 162 aguardam tutela específica. Quer dizer,
O trabalho já foi grande, mas ainda temos muito trabalho pela frente para sanar as omissões inconstitucionais da nossa Constituição. São omissões que inviabilizam direito constitucionalmente garantidos. Tudo bem? Se vocês quiserem falar alguma coisa, pessoal, né? Esse é o nosso quadro. Alguém falou? Não? Legal, tirarem dúvidas, etc. Estou aqui, falando sem respirar, né? Bom, aqui eu ainda não vou avançar, vou ainda deixar nesse quadro, porque quando a gente fala das omissões inconstitucionais, e até a gente volta para esses elementos introdutórios, a gente tem, na verdade, deixa eu pular esse aqui, porque na verdade ele está... sumiu, peraí. Não, vou deixar aqui e eu vou explicar para vocês. Quando a gente fala na omissão inconstitucional, eu estou partindo, provavelmente vocês estão me ouvindo e me entendendo, do pressuposto de que não há uma norma regulamentadora, ou seja, na ausência absoluta de uma norma que complemente a Constituição. Mas quando a gente fala na omissão inconstitucional, existem dois tipos de omissão. Existe a chamada omissão total e existe a chamada omissão parcial. Qual que seria a diferença entre elas? A omissão total é a ausência absoluta de norma que regulamenta a Constituição. Então, não há norma, né? Existe o direito de greve e não existe a regulamentação do direito de greve. Ao lado dessa possibilidade, existe a chamada omissão parcial. O que é a omissão parcial? Quando existe a norma, mas ela é insuficiente para poder garantir o direito constitucionalmente previsto. Então, a omissão inconstitucional, ela pode acontecer a partir de duas perspectivas, na omissão total e na omissão parcial. A omissão total, ausência absoluta de norma, repito, e a omissão parcial, quando há uma norma, mas ela é insuficiente para poder atender o que ela demanda. E esse é o PowerPoint subsequente. Aqui a gente tem um caso de omissão parcial, aonde o exemplo é o salário mínimo. Se a gente olhar o artigo 7º da Constituição, que prevê o salário mínimo, né, se a gente abrir o artigo 7º, ele vai dizer, vamos pegar aqui quando ele traz a previsão do salário mínimo, ele vai dizer, onde é que está? Aqui, inciso 4. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. A hora que a gente olha essa previsão do salário mínimo, é maravilhoso, né? O salário mínimo ter que atender todos esses direitos. Mas será que na prática o salário mínimo ele atende a todos esses valores? Eu não sei o valor exato de quanto está o salário mínimo, mas eu sei que ele gira em torno dos R$ 1.500. Eu não sei o valor exatinho, mas ele está ali em torno dos R$ 1.500, não é isso, pessoal? Isso queria tanto... Vocês estão aí? Vocês estão comigo? Né? Então, esse salário mínimo, ele deve atender a tudo isso, né? As necessidades vitais básicas da família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene. Quer dizer, é uma norma constitucional que prevê que o salário mínimo que seja atribuído tenha que alcançar a realização de todos esses direitos. E a hora que a gente vai olhar para a realidade e ver que o salário mínimo ele não consegue atender a tudo isso, a gente fala, a norma constitucional não está sendo cumprida, né? Porque você tem um valor de R$ 1.500,
que ele não atende a todos esses valores conjuntamente. E aí você tem uma insuficiência da norma regulamentadora, porque o valor do salário mínimo ele é atribuído por meio de lei. Mas é claro, pessoal, até para esclarecer, que a determinação do valor do salário mínimo ela é uma determinação não jurídica, mas econômica. Né? Então, o valor do salário mínimo ela não é uma decisão nossa, enquanto advogados, né? Aplicadores do direito, que vai dizer, olha, o valor ideal é X. Né? Então, a quantificação do valor do salário mínimo é uma quantificação econômica que leva em consideração vários elementos do Estado brasileiro, onde, do ponto de vista econômico, né, se atribui aquele valor. Agora, do ponto de vista jurídico, do que se deveria alcançar, do que deveria se realizar enquanto norma desse direito, a gente vê que ele não atende a todas essas expectativas. E é possível fazer algo, e aí que a gente entra com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, sendo, portanto, um instrumento não só para sanar a omissão total, como eu falei até agora com vocês, mas também um instrumento para sanar a chamada omissão parcial, que significa dizer, existe a lei regulamentadora, mas a lei ela é insuficiente para poder atender aquilo tudo que a norma constitucional garante. Aí vocês devem estar pensando, professora, mas ninguém pensou nisso, ninguém já entrou com essa ação para poder rever o valor do salário mínimo e a partir daí se estudar um valor, uma possibilidade de um valor que possa atender a tudo que a Constituição diz que o salário mínimo tem que atender. E se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí no Google, né, jogando no Google, vocês vão perceber que sim, já foram propostas, né, ações, e muito mais até através do mandado de injunção do que através da ADO, tá, pessoal? Mas também, então, que já foi proposta a questão para discutir essa omissão inconstitucional. Eu até coloquei parte, né, de uma das decisões aqui para vocês, que é esse PowerPoint, onde coloca, salário mínimo, satisfação das necessidades, né, básicas, garantia da preservação do seu poder aquisitivo, né? Se vocês forem ler aqui, está falando exatamente o que eu estou comentando com vocês, que existe a norma, mas ela é insuficiente. Fechando aqui, ressaltei o valor insuficiente e que isso acarreta uma situação de inconstitucionalidade por omissão parcial. E aí, como que vai se dar a atuação dessa ADO, né? A ADO, ela vai indicar para o Supremo Tribunal Federal que, olha, existe a norma, mas ela viola a Constituição porque ela é insuficiente para garantir os valores constitucionais. E aí a gente vai discutir no segundo momento o que o Supremo Tribunal Federal vai poder fazer frente a isso. Mas enquanto ação que pretende sanar uma omissão, ela vai poder entrar dentro desse sentido. Qual que seria aqui a diferença entre a ADI, que vocês estudaram, né, nas aulas anteriores com a professora Flávia, e a ADO? Por que entrar com uma ADO e não entrar com uma ADI? Por que não pedir a declaração de inconstitucionalidade da lei que determina o valor do salário mínimo? Porque poderia ser um caminho também, ou não. A gente tem lei, existe a lei, uma conduta ativa praticada pelo legislador, e essa lei viola a Constituição. Então, aqui é um caso interessante da omissão parcial para sempre ser preponderado por você, advogado, que pretende interpor a ADO, qual que vai ser o melhor caminho? E esse melhor caminho, ele é definido pela hipótese de cabimento de cada uma dessas ações que a gente não pode confundir. A ADI, ela vai pedir a declaração de inconstitucionalidade. Qual que é o efeito da ação Qual é o efeito da ação declaratória de inconstitucionalidade? Declarar a nulidade da norma. A lei do salário mínimo vai deixar de existir se
for proposta a ADI, porque se houver a declaração de inconstitucionalidade, qual o efeito? O efeito é da nulidade. A norma sai do ordenamento jurídico. Agora, se a gente propõe a ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, qual que é o cabimento dela, que a gente falou ao longo dessa já 1 hora? A hipótese de cabimento da ADO é avisar. Olha, Supremo Tribunal Federal, existe a norma, mas ela é insuficiente. E essa insuficiência de sua norma está violando a Constituição. Entende-se que no caso, né, das omissões parciais, que se revelam através da norma ser insuficiente, o mais adequado é a ADO. Por quê? Se você entrar com a ADI e a lei do salário mínimo for tirada do ordenamento jurídico, você perde aquele básico, aquele mínimo. Quer dizer, se hoje eu já tenho imposto por lei que o salário mínimo é R$ 1.500, se eu declarar a inconstitucionalidade dessa lei, eu deixo de ter uma norma prevendo o mínimo. E aquilo que era 1.500 vai poder ser 500, 200, 300 reais. Não é o que a gente quer. O que a gente quer é dizer para o Supremo Tribunal Federal que a Constituição está sendo violada, porque existe a lei que atribui 1.500, né? Já é um valor, mas que ele não alcança tudo o que ele deveria alcançar. Então, o melhor, né, o mais adequado nesse meu exemplo, a gente teria que estudar cada exemplo um exemplo, mas nesse caso é dizer que a norma existe e ela é insuficiente. Então, não é a ADI, é a ADO, porque ele não vai declarar a inconstitucionalidade e tirar ela do ordenamento jurídico. Aí o Supremo Tribunal Federal ele vai ter que avaliar e ver, realmente existe uma insuficiência. O que vamos fazer? E aí vem o outro desafio que eu fecho a aula falando sobre isso, né? Como que o Supremo Tribunal Federal ele vai atuar perante as omissões inconstitucionais, seja parcial, seja total. No caso, nesse caso que discute o salário mínimo, que vocês encontram aí fácil, que eu vou compartilhar o PowerPoint com vocês, no caso do salário mínimo, o Supremo Tribunal Federal ele não pode, enquanto poder, dizer, olha, então o valor do salário mínimo vai ser R$5.000, R$4.000, sei lá, né? Um valor X. Ele, enquanto Supremo Tribunal Federal, não está nas suas atribuições esse poder, porque o valor do salário mínimo, eu comentei com vocês, ele é atribuído a partir de questões econômicas que envolvem o país, não só jurídicas. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele não pode atribuir, olha, o salário vai ser tanto, porque isso gera um impacto econômico dentro da sociedade, capaz de aprofundar, eventualmente até desigualdades já existentes, né, a depender do impacto econômico. Então, por razões da própria relação entre direito e economia, que essa decisão ela também carrega, o Supremo Tribunal Federal ele pode reconhecer a inconstitucionalidade, mas ele vai ter limites no que se refere à sua atuação enquanto poder jurídico, tá? Então, esse seria o contexto da inconstitucionalidade parcial, que, né, é bastante interessante. Indo além, olhando para a estrutura, né, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, eu mencionei para vocês, e reitero agora, que a estrutura da ADO ela é uma estrutura de petição inicial. Então, endereçamento, qualificação das partes, dos fatos do direito e do pedido. Então, enquanto ação, juridicamente, quais são os elementos que eu preciso considerar para poder ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Em relação ao endereçamento, eu já disse lá atrás, se a omissão inconstitucional estiver, se a omissão inconstitucional disser respeito à Constituição Federal, é o Supremo Tribunal Federal o órgão que vai receber. Então, você endereça ao presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal.
Se for no âmbito do Estado, a interposição da ADO, aí você vai ter que interpor para o presidente, endereçada ao presidente do respectivo Tribunal de Justiça. Primeiro elemento da petição inicial. Segundo elemento, qualificação das partes. Né? Quem tem legitimidade ativa para propor a ADO? Quem que pode ajuizar a ADO? Todos aqueles que estão no artigo 103 da Constituição, que vocês estudaram com a professora Flávia. Então, a professora Flávia, ela trabalhou com vocês os legitimados ativos na propositura da ADI. E aí deixou o meu trabalho muito mais fácil, porque são os mesmos legitimados, com as mesmas regras, no sentido de a legitimidade ativa para a proposição da ADO são os mesmos do 103 e também divididos em legitimados universais e legitimados especiais, sendo exigido dos legitimados especiais a demonstração de pertinência temática. Então, há necessidade de que os legitimados especiais no artigo 103, eles demonstrem a relevância, o interesse, a relação, a conexão com aquilo que esteja sendo pedido pela ADO, né, para sanar a omissão inconstitucional. Então, legitimidade ativa são os mesmos do artigo 103. E da mesma forma, divididos em legitimados universais e especiais, tendo os especiais que demonstrar a pertinência temática. Então, essa parte, acho que tranquila, né? Segunda parte, quem vai estar no polo passivo? Em sala de aula, né, é muito comum as pessoas confundirem competência com legitimidade passiva. São coisas diferentes. E uma coisa que eu falo, né, eu estou sem lousa, então eu estou aqui gesticulando com vocês. Se a gente pensar naquela relação triangular que representa o processo, onde o juiz está no topo, autor e réu nas extremidades do triângulo, a gente tem o juiz, que é quem vai julgar, é a competência para julgar a solução do conflito das partes que estão na mesma base, né, na mesma posição, ali até por conta do devido processo legal, né, do princípio do devido processo legal. Então, a competência para julgar é o juiz, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Justiça. Quem vai ser autor da ação? Quem vai entrar com a ação? Quem vai poder propor a ação? Legitimado ativo, uma das extremidades do meu triângulo. Na outra extremidade é quem vai responder à ação. Então, o polo passivo é quem responde à ação, é quem vai oferecer o contraditório, quem vai trazer os seus argumentos para, né, justificar algo. Então, na ADO, quem está no polo passivo? Quem tem que regulamentar a Constituição. A gente não estava falando que a ADO ela é proposta para avisar. Supremo Tribunal Federal, Poder X deveria ter regulamentado a Constituição e não regulamentou. Existe uma mora, né? Então, quem vai estar no polo passivo da ADO é quem tem que regulamentar a Constituição, é o poder omisso. Aí a gente pode falar aqui, né, que esse sujeito passivo pode ser um dos três poderes, pode ser o legislativo, executivo ou judiciário, ou seja, quem tem que regulamentar, quem tem que criar a norma. Lembrar que não é só o legislador, via de regra, é o legislador que tem que regulamentar a Constituição. Então, via de regra, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, mas lembrar que a Constituição atribui de forma atípica a competência aos outros órgãos para eles poderem legislar, seja o judiciário, seja o executivo. Então, às vezes, a gente sabe, por exemplo, que no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, se atribui uma competência exclusiva ao presidente.
Se o presidente, ele, que tem competência exclusiva para legislar sobre determinada matéria e ele não faz, a minha ADO é para ele. Para avisar, olha, presidente, a Constituição diz que você tem que legislar sobre tal matéria, mas você não legislou. Então, é essa a ideia que está por trás da ADO. Então, quem vai estar no polo passivo pode ser um dos três poderes, ou também a ação, no caso da ADO, ela pode ser proposta por contra, né, um órgão administrativo. Se a gente retomar aquela leitura do parágrafo 2º do artigo 103, o que ele diz? Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Então, ao poder competente, quem são? Legislativo, Executivo e Judiciário. E, finalzinho do dispositivo, e, em se tratando de órgão administrativo, em fazê-lo em 30 dias. Olha como tudo vai fechando e se encontrando. Inicialmente, eu falei para vocês que a hipótese de cabimento da ADO era para sanar a omissão de medida para tornar norma constitucional efetiva. E agora eu estou complementando, falando do polo passivo, da legitimidade passiva para vocês, que a própria Constituição, ela permite, ela traz uma amplitude nesse polo passivo. Não só atribuindo ao legislador a responsabilidade de regulamentar a Constituição, mas, eventualmente, ao Executivo, ao Judiciário e a órgãos de natureza administrativa. Inclusive, em se tratando de órgão administrativo, ele tem a responsabilidade de fazer isso em 30 dias, atribuindo-se, inclusive, a prazo, né, ao órgão administrativo, mas a gente fala disso logo mais no finalzinho da nossa aula. Então, quem pode propor? 103. Quem vai responder? Quem, como que fica fácil a gente lembrar? Quem tem o dever imposto pela Constituição para regulamentá-la. Tudo bem? Então, é sempre olhar. Direito de greve. Quem que tem a responsabilidade? Legislador, Congresso Nacional. É nesse sentido que você vai encontrar quem está no polo passivo. Você vai olhar o direito, vai ver quem tem a responsabilidade de regulamentar aquela norma, e aí essa vai ser a pessoa que vai estar no polo passivo da sua ação. Quem tenha o dever de regulamentar a Constituição para atribuir eficácia às normas constitucionais. Muito bom! E o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União? O que eles estão fazendo aí, né, no PowerPoint? Se a gente pensar no processo que é instaurado através da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o que inicia um processo, qualquer processo? Petição inicial. A nossa petição inicial é a ADO. Então, a ADO, ela deflagra o processo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ela inicia o processo, né? Então, ela é uma petição inicial, iniciando um processo para tratar da omissão inconstitucional. Além de ouvir quem está no polo passivo da ação, que é quem tem que regulamentar a norma constitucional, por exigência constitucional, também devem ser ouvidos o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Então, além de ouvir quem está no polo passivo, que é quem vai oferecer o contraditório, que é quem está no polo passivo, a gente, nos processos objetivos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a gente tem dois outros atores importantes que também são ouvidos ao longo desse processo, que são o PGR e o AGU. Aonde que a gente encontra isso? A previsão sobre o Procurador-Geral da República ele ter que ser ouvido está no artigo 103, parágrafo 1º da Constituição. Vou repetir.
a previsão, não coloquei aqui no PowerPoint, né? A previsão de que o PGR ele deve ser ouvido, né, nos processos, e no nosso caso, no processo desencadeado pela ADO, está no artigo 103, parágrafo 1º. Ele diz o quê? O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Qual que é o papel do PGR nesse processo? Dar o seu parecer, dar o seu olhar, o seu entendimento a respeito da discussão que envolve a omissão inconstitucional. E ele vai ter liberdade para poder manifestar o seu parecer, a sua opinião sobre esse processo. Depois, a gente tem o AGU, né? O AGU, a previsão está no artigo ainda 103, mas no parágrafo 3º, ele diz: quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese, é o nosso caso, lembrar que o controle, né, concentrado, ele traz um controle em abstrato da norma que é em tese. Então, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese, eu não tenho caso concreto. Em tese, de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. Provavelmente, essa também não é a primeira vez que vocês fazem a leitura do 103, parágrafo 3º. Por quê? O AGU e o PGR, eles atuam em todas as ações de controle, na ADI. Né? Vocês estudaram a ADI, e na ADI a gente também ouve o PGR e o AGU. Na ADO, também vamos ouvi-los. Né? Então, o PGR vai dar o seu parecer e o AGU também. Só que a particularidade é, em relação ao advogado-geral da União, a norma constitucional diz que ele defenderá o ato ou texto impugnado. Ou seja, a Constituição atribuiu ao PGR um papel específico. O AGU, eu não sei se eu falei PGR, ao AGU, né? A AGU, ela atribuiu um papel específico. A Constituição atribuiu um papel específico ao AGU. Qual que é esse papel? O de defender a constitucionalidade da norma. Mas no caso da omissão inconstitucional, eu não tenho norma. Eu estou até, por meio da ação, dizendo que a falta da norma viola a Constituição. Na omissão total. Né? E aí, ficará a critério do AGU participar, ser ouvido, dar a sua opinião. Lembrando que, apesar da gente ter a omissão total, a gente tem a omissão parcial. Então, na omissão parcial, o AGU ele assume, né, um papel no processo de ter que defender a constitucionalidade da norma, certo? Claro que com as ressalvas já majoritariamente consolidadas no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a AGU ela só não vai defender o ato quando a defesa implicar prejuízos para a própria União, tá? Então, ressalvada essa hipótese, ela vai defender a constitucionalidade da norma. Então, percebam, né? Polo ativo entra com a ação, polo passivo responde, e a gente ainda ouve ao longo do processo PGR e AGU. Então, na sua petição inicial, você tem que mandar, intimar, não só quem está no polo passivo, mas também PGR e AGU, porque eles também terão que ser ouvidos ao longo do processo, desencadeado pelo ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos falar dos efeitos, né, da ADO. Então, a ADO, como ação do controle concentrado de constitucionalidade, o seu efeito também é erga omnes. Então, em relação a quem se destina, quem suporta os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, todo mundo. É uma ação onde os efeitos valem para todos. Lembrar que as ações do controle concentrado
são ações que promovem um processo objetivo. Não há quem está no polo ativo, no polo passivo, não está em nome de um interesse próprio, particular seu, está em nome da supremacia constitucional. Então, quem está atuando ativamente no processo, respondendo desrespeito à função que está dentro do Estado e que pretende, garantir a supremacia da norma constitucional. Então, as ações que promovem esse controle abstrato, em tese, elas têm efeito erga omnes, todas elas, Então, vocês viram isso na ADI, estão vendo isso hoje comigo em relação à ADO, o efeito ele é erga omnes, vai valer para todo mundo. E também um efeito vinculante, Então, órgãos do Poder Judiciário também devem acatar aquilo que for decidido no âmbito das ações diretas de inconstitucionalidade. Não só órgãos do Poder Judiciário, mas órgãos da administração. Lembrando que a vinculação, ela só não diz respeito em termos de poder vinculante ao legislador, mas aqui no caso da ADO em específico, não cometer esse equívoco, lembrar que você quer que, inclusive, o legislador ele atue. É uma provocação para quem tem o dever de legislar. Então, na ADO, efeito erga omnes e vinculante. A gente não fala aqui no efeito temporal, ex tunc, ex nunc, porque a gente não tem norma. É uma ação voltada a sanar a omissão inconstitucional, a não ser, eventualmente, no caso da omissão parcial, aonde a regra dos efeitos temporais é um efeito ex tunc, mas a gente sabe que também há a possibilidade de modulação de efeitos prevista aí pela norma regulamentadora da ação direta de inconstitucionalidade. Então, é possível a modulação. Então, vai depender do caso, vai se avaliando a situação concreta, mas, a princípio, os efeitos são esses, erga omnes e vinculantes, pensando aqui numa omissão total, e mesmo numa omissão parcial, a ideia não é declarar a nulidade dela, mas demonstrar que a norma ela é insuficiente. Tudo bem? E aí, seguindo para a reta final da nossa aula de hoje, acho importante a gente tratar dessa questão que envolve o limite da atuação do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito interessante. Por quê? Falamos nessa manhã de uma ação direcionada a sanar a omissão inconstitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal ele está sendo provocado no sentido de ser avisado de que tem um poder que não está cumprindo o seu papel para a realizabilidade da norma constitucional. E aí, o que pode o Supremo Tribunal Federal fazer diante dessa notícia, dessa provocação? Então, Supremo Tribunal Federal recebe a ADO, que avisa ele que existe uma omissão inconstitucional, mas o que ele pode fazer enquanto Supremo? Ele pode suprir a omissão inconstitucional ou ele pode apenas avisar o poder omisso, declarar a mora dele, uma palavra que a gente falou bastante nessa manhã de hoje, ou ele pode declarar a mora dele e resolvida a situação. Então, como que fica essa questão que gira em torno do papel do Supremo Tribunal Federal? E esse talvez seja um dos nossos maiores desafios da atualidade junto à ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Entender essa extensão da atuação do Supremo Tribunal Federal quando ele julga uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Para a gente entender, algumas críticas, algumas discussões que giram em torno do que se denomina na doutrina como ativismo judicial, usurpação de competência de um poder pelo outro. Então, eventualmente, o Poder Judiciário, para julgar um determinado caso, e aquele julgamento ser compreendido como uma atividade legislativa produzida pelo Poder Judiciário. Esse é o problema.
como que a gente desenvolve, né? Aqui a linha de raciocínio para a gente entender os anseios e as vontades que giram em torno de todo esse contexto. Primeiro a Constituição de 88 inovou ao prever uma ação que busca sanar a omissão inconstitucional. Por quê? Porque a omissão inconstitucional, ela inviabilizava a própria realizabilidade da norma constitucional. Então, a gente vive um momento pós-Segunda Guerra Mundial, terminando a aula como a gente começou, né? O raciocínio ele se completa, no sentido de a gente vive um movimento pós-Segunda Guerra Mundial, com o que se denomina neoconstitucionalismo, ligado à ideia de força normativa da Constituição. Então, a gente vive um momento onde a Constituição ela traz uma série de direitos e a gente quer a realizabilidade dessas normas. A gente não quer que a Constituição ela seja simplesmente uma folha de papel, letra que não se realiza, que não se efetiva. Se ali está dizendo que eu tenho direito de greve, eu quero exercer o direito de greve. É essa a nossa visão atual do ponto de vista jurídico, que busca a realizabilidade e efetividade da norma. Agora, como que a gente vai buscar isso? E aí vem o papel do Supremo Tribunal Federal. Ele, enquanto órgão julgador, responsável pela efetividade da Constituição, reconhecido pelo próprio Poder Constituinte originário como guardião da Constituição, ou seja, quem tem que dar, né, a realizabilidade da norma constitucional quando avisado de que ela está sendo violada de alguma forma, o que ele pode fazer? A Constituição ela não diz, ela não traz essa resposta. O que a gente percebe é que, como uma ação nova, a gente vem construindo isso ao longo do tempo e que sim, ainda estamos discutindo, tentando entender, tentando aprimorar o próprio papel do Supremo Tribunal Federal e dos outros órgãos que têm que implementar e regulamentar a Constituição para que o direito constitucional ele seja utilizado. Então, não é só também uma responsabilidade do Supremo enquanto órgão julgador, é preciso olhar o contexto como um todo. Por que o legislador não está fazendo a parte dele? Por que ele não está regulamentando a Constituição? É falta de interesse político? São muitos temas? São outras prioridades? Quais são as questões? É preciso discutir isso, para a gente discutir também a própria atuação do Supremo Tribunal Federal. Agora, a gente tem, não à luz da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mas à luz do mandado de injunção, lembra que eu falei que é outra ação com a mesma finalidade da DO, de sanar a omissão constitucional, mas o mandado de injunção ele é controle difuso, eu tenho um processo subjetivo, eu tenho partes interessadas. Eu tenho a pessoa no mandado de injunção que não tem o seu direito, que não consegue exercer o seu direito constitucionalmente garantido pela falta de norma regulamentadora e que ela entra com a ação, né? Ela não depende daqueles legitimados pelo 103. A gente tem esse outro instrumento. E o que a gente percebe é que a atuação junto às omissões inconstitucionais, ela evoluiu por meio do mandado de injunção. Não pela ADO, mas a gente vai ver que a gente demonstrou avanços com a ADO, mas com o mandado de injunção, a gente vê uma evolução jurisprudencial bastante significativa e que hoje está presente na lei que regulamenta o mandado de injunção, Lei 13.300. Vocês podem ler lá, artigo 7º, 8º, 9º, vai trazer as normas do que eu vou expor aqui para vocês. O que acontece? Então, lá atrás, quando se deparava com a omissão inconstitucional, pouco se utilizava a ADO. Começou-se primeiro a utilizar o mandado de injunção. E aí o mandado de injunção, ele era impetrado. Olha, né, o direito de greve é o nosso grande exemplo, né? Então, mandado de injunção dizendo
que um grupo queria exercer o direito de greve que ele não estava exercendo pela falta de norma regulamentadora. O que fazia o judiciário? Declaro a mora do poder omisso, ou seja, aviso o poder omisso que o não agir dele está violando a Constituição na medida em que as pessoas não conseguem usufruir do direito constitucionalmente garantido. E aí, o Poder Judiciário só declarando a mora, avisando o poder omisso de que a omissão violava a Constituição. Avisava. Obrigava o legislador a criar a norma? Não. Separação de poderes, equilíbrio entre os poderes, não posso, à luz do equilíbrio entre as funções do poder, fazer com que o judiciário, né, penalize, obrigue o legislador. Isso faz parte da função atribuída ao legislador. É uma competência do legislador, eventualmente do executivo, eventualmente de quem tenha que regulamentar a Constituição. É competência dele, porque a Constituição lhe atribuiu a competência de legislar. Então, não existe nenhuma penalidade, né, que poderia ser aplicada, e acredito minha opinião agora, Juliana, né, nem atribuída por conta do sistema de freios e contrapesos, da independência entre as funções, não seria permitido. Isso na lógica das três funções, sobre pena de um poder estar intervindo no outro, né? Então, não poderia. Só que também isso refletia, do ponto de vista prático, na seguinte situação. Eu entro com a ação, proponho um mandado de instrução, mas não adianta de nada. E não adianta nada, por quê? Porque ele só está avisando o poder omisso e o legislador não está fazendo nada. E aí a gente passou a discutir, existem teses discutindo isso, né? Acho que nas diversas bibliotecas, das diversas faculdades de direito, aonde a gente teve um momento onde se passou a discutir a própria efetividade da ação enquanto ação. Então, será que, utilizando uma linguagem comum, né? Será que faz diferença ter a ADO no ordenamento jurídico? Porque qual é o resultado que ela está me trazendo em termos de usufruir do direito constitucionalmente garantido? E o amadurecimento desse pensamento, que diz respeito à própria efetividade da ADO enquanto instrumento, foi impulsionando estudos e provocando um Supremo Tribunal Federal, na linha da força normativa, da efetividade das normas, a avançar na sua postura no que se refere ao tratamento das omissões inconstitucionais. E aí, depois de um primeiro momento onde você apenas avisa o poder omisso, vem um segundo momento. Esse segundo momento, o que fez o Poder Judiciário? Olha, Legislativo, você tem 6 meses para criar a norma regulamentadora. Meu Deus. Na época que o Poder Judiciário ele atribuiu o prazo de 6 meses para o legislador legislar, foi uma revolução. Será que ele pode atribuir prazo? Exatamente na linha de raciocínio, né? Do que envolve o equilíbrio entre os três poderes. Será que pode o judiciário atribuir prazo para o legislador legislar? Não é uma discricionariedade dele enquanto legislador? E aí, se atribuiu o prazo. Com penalidade? Não. Porque o Poder Judiciário não pode criar penalidades, né? Ainda mais para o legislador. Então, adiantou de alguma coisa a atribuição de um prazo de 6 meses? Também não. Qual foi o resultado? O legislador continuou não criando a norma regulamentadora para dar efetividade às normas constitucionais. E aí a discussão continua. ADO, efetividade da ação enquanto ação para promover os resultados esperados, efetividade do direito constitucional para sanar as omissões. O problema continuou. E aí o Supremo Tribunal Federal avançou de novo. Falou, bom, e aí a gente pode, né, usar o direito de greve como exemplo. Existem outros, né? Mas o direito de greve como exemplo. Aposentadoria especial, por exemplo, né? Outro exemplo, mas
direito de greve. Olha, não tem a lei para o setor público, que regulamenta o direito de greve para o setor público. Aí, judiciário, mas espera lá, existe uma lei de greve para o setor privado. E aí, o que ele traz na sua decisão? Olha, mandado de injunção, caso concreto, fulanos, até que sobrevenha a lei para o setor público, aplica-se para regulamentar o exercício de greve no setor público a lei prevista para o setor privado. E aí você consegue comatar esse vácuo através de uma outra legislação já existente, adaptada à realidade, ao contexto desses que demandam uma regulamentação da norma. Um avanço. E foi um grupo, isso provocou, né, todo mundo. Isso mandado de junção, que tem efeito só no caso concreto. Avançamos mais no mandado de junção. Por quê? Aquela decisão que só valeria para as pessoas que ajuizaram, né, como é que é? Esqueci uma palavra, né, que ajuizaram o mandado de junção, foi exemplo para outros, e aí trouxe uma demanda de ações. O que fez o Supremo Tribunal Federal? Aquilo que valeria no caso concreto mandado de injunção passa a valer para todo mundo. Hoje, o mandado de injunção, apesar de, em regra, o efeito ser interpartes, ele autoriza o efeito erga omnes, aproximando o mandado de injunção da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que tem, como vimos agora há pouco, está aí no PowerPoint de vocês, o efeito erga omnes dessa ação. Porque, né, quais são as grandes diferenças entre mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Quem propõe na legitimidade, mandado de injunção qualquer pessoa pode interpor, e a ação direta de inconstitucionalidade só os legitimados do 103. Primeira diferença. Segunda diferença, no cabimento. Mandado de injunção é mais específico, ele fala em falta de norma regulamentadora. Lembrar que, pelos princípios da interpretação constitucional, as palavras não são inúteis, né? Não há palavras inúteis na Constituição. Então, na interpretação, a gente deve levar em consideração as palavras utilizadas pelo Poder Constituinte originário. As ADO, falta de medida, amplitude maior. Terceira diferença entre o mandado de injunção e ADO. Efeitos. Mandado de injunção é efeito interpartes, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, efeito erga omnes. Só que, com os avanços na compreensão do mandado de injunção enquanto ação buscando dar efetividade à norma constitucional, hoje, com previsão em lei, na lei que regulamenta o mandado de injunção, é possível, a depender do caso, atribuir efeito erga omnes ao mandado de injunção. Como que estamos dentro dessa evolução que acontece através do mandado de injunção? Como que estamos com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão? E a dúvida é, a ADO, ela acompanha toda essa evolução já obtidas em termos de omissão inconstitucional, realizada através do mandado de injunção? Ou a ADO ainda tem que caminhar para poder encontrar avanços no que se refere ao poder do Supremo Tribunal Federal de dar solução, eventualmente, à omissão inconstitucional, quando se considere que o decurso do prazo já foi mais que suficiente para poder tratar daquela questão e o responsável não fez. Lembrar desse pressuposto do decurso do prazo. Lembra que eu comentei com vocês, né? Esse decurso do prazo, ele passa a ser um elemento importante para esse avanço por parte do Supremo Tribunal Federal. Olha, mas já foram 25, já foram 30, já foram 35 anos da Constituição. Ele já foi avisado, ele não fez nada. E aí o Supremo, ele vai trazendo para si um poder que ele
acredita que venha dessa não atuação dos outros poderes para garantir a efetividade da norma constitucional, que é responsabilidade sua também, enquanto órgão julgador. Esse é o nosso contexto, né? Ainda que a gente vá concordar ou discordar com determinadas decisões. E aí, em termos de ADO, a gente tem uma decisão importante, né? Que foi a ADO, existem outras, mas acho que essa ganhou grande notoriedade, que é a ADO de número 26 de 2019, que buscou tratar da questão da homofobia, transfobia como prática de racismo. Então, existia uma omissão, né, na previsão de responsabilizar quem, né, quem age, né, de forma homofóbica, transhomofóbica, não se tinha. E a violência, né, o contexto desse grupo demandava uma atuação jurídica de responsabilidade por quem, né, age de forma homofóbica, transfóbica, né, que fala. Então, o Supremo Tribunal Federal foi provocado pela ADO, né, ADO 26 de 2009, e julgou, reconhecendo a homofobia e transfobia como práticas racistas. Então, vejam só, o tribunal, por unanimidade, conheceu parcialmente da ADI, por omissão, por maioria, e nessa extensão julgou a procedente com eficácia geral e efeito vinculante, né, já falamos disso. Esses trechos eu peguei da decisão, tá? Tá na ADO 26. É a literalidade do texto. Então, reconhecer o estado de mora inconstitucional do Congresso Nacional, falamos sobre isso, na implementação da prestação legislativa destinadas a cumprir o mandado de incriminação a que se referem os incisos, aqui temos 41 e 42 do artigo 5º, para efeito de proteção penal aos integrantes do grupo LGBT. Declarar em consequência a existência de omissão normativa e inconstitucional do Poder Legislativo da União, responsabilidade do Congresso Nacional. E aqui traz uma interpretação conforme e coloca aqui no final, ó, não inibe a atuação do legislador. Olha, é que acho que não dá para grifar, né? Mas está grifadinho, eu dei destaque, até que sobrevenha legislação autônoma. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconhece, né, a homofobia e transfobia como prática racista, não inibe a atuação do legislador se eventualmente ele quiser, né, às vezes até ao passo do que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, legislar, criar uma norma específica que traga o tratamento, né, penal dessa situação. Então, a atuação do STF não inibe a atuação do legislador, mas a não atuação do legislador tem provocado a atuação do Supremo Tribunal Federal, né, com discussões, a quem concorde, a quem discorde, eventualmente, claro que a gente está numa temática aqui bastante relevante e importante, há pessoas que concordam, né, que a homofobia e a transfobia precisam ser penalizadas, mas eventualmente não através da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas demandando uma atuação pelo legislador. Então, é uma temática que desperta discussões interessantes, que giram em torno da eficácia das normas constitucionais, da eficácia dos instrumentos voltados a sanar a omissão inconstitucional, seja mandado de junção, seja ação direta de inconstitucionalidade por omissão, seja para estudar a não atuação de quem deveria ter para regulamentar a Constituição, e aí pensando no legislador de um modo específico, e também a própria atuação do Supremo Tribunal Federal no que se refere à demanda que é colocada a ele no sentido de sanar a omissão inconstitucional. E aqui fala, né, então, atos de discriminação e de ofensa a direitos e liberdades fundamentais que destacam esse grupo vulnerável. Então, até finalzinho, né, até que sobrevenha a lei emanada do Congresso Nacional, essa decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, trata da questão como uma prática
racista, vai fazer a ressalva religiosa, mas aí entra no estudo dos direitos fundamentais propriamente ditos, né? Foge da ação e implantação. Então, essa é uma decisão importante, vale a pena a leitura do caso, porque é uma aula, né, também sobre direito constitucional. E aqui, pessoal, fechar com vocês falando da fungibilidade, né, entre eventualmente a ADI, a ADO, e até mesmo tem um caso agora recente que eu estava lendo, até com a DPF, era uma ação houve a discussão, né, se seria a ADO ou se seria a DPF, e como tratava de uma questão que envolvia não só omissão, mas atos ativos, que a ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, neste caso, porque acumulada com outras situações, ela poderia também tratar da omissão inconstitucional, né? E aí seria a hipótese da ADPF e de afastamento da ADO, né? Mas essa fungibilidade, então, que desde 2010 o STF passou a reconhecer a fungibilidade entre ambas, né? E dizendo que não há fungibilidade entre a ADI por omissão e o mandado de injunção. Então, fungibilidade entre ADI e ADO, mas não entre o mandado de injunção e ADO. Essa fungibilidade, ela não existiria. Tudo bem? Então, pessoal, acho que essas seriam as minhas considerações em relação à ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Eu, pessoalmente, sou apaixonada por ela, é uma temática que eu gosto de estudar. Vou compartilhar o PowerPoint com vocês, fico à disposição, não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, esclarecer, dar a sua visão, dar o seu olhar. Deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo clicar em cima da pergunta. Deixa eu tentar clicar no site, peraí. O mousezinho, por alguma razão, ele não permite. Deixa eu ver aqui, que eu vi sobre a amicus curiae, eu não consegui ver o final da pergunta. Vocês conseguem falar? Não. Mas o que eu acho extremamente importante a figura do amicus curiae nas ações do controle concentrado, por quê? Não sei se vocês conhecem a doutrina de Peter Haberle, né, que fala da democratização do processo, que traz a ideia, né, da sociedade aberta dos intérpretes. Inclusive, minha tese de mestrado está relacionada a essa temática, né, da amplitude. Então, pensando no Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição, 11 juízes, para decidir temáticas importantes que dizem, né, respeito à última palavra a ser dada sobre a interpretação constitucional, acho super importante essa abertura constitucional, seja por meio da figura da amicus curiae, que está cada vez mais aceita e mais consolidada, né, pelo Supremo Tribunal Federal, seja por meio das audiências públicas, porque eu acho que é uma forma do Supremo Tribunal Federal se aproximar da compreensão, da compreensão da sociedade enquanto aquele direito, que é extremamente importante para a efetividade do direito, e também dentro daquela linha de que a Constituição ela é feita para aquela sociedade. Então, para você, né, a norma ela se justifica em tempo e lugar. Então, essas figuras, acredito eu, elas trazem essa aproximação entre o juiz e a própria realidade, que acredito que seja um elemento extremamente importante na efetividade de um determinado julgamento. Eu não sei se foi essa a pergunta que me foi feita. Eu queria... Vocês conseguem falar? Não. Eu não consigo ir para a parte que coloca as perguntas. Minha mãozinha não vai lá. Eu não sei se o rapaz que está me ajudando, ele consegue me ajudar nisso. Para eu conseguir ver a pergunta. Ou se vocês conseguirem falar, ou... Ah, consegui! Pronto. Acho que ele me ouviu. Ó, agora eu vou conseguir ler as perguntas, tá? O que vocês escreveram ao longo da aula. Deixa eu voltar. Bom dia, suporte, entrada, deu tudo certo. A senhora entende ser plausível a figura da amicus curiae na seara da DO ou a modalidade de intervenção de terceiros seria incompatível com a natureza específica da própria ação? Não! Então, dentro da linha do que eu respondi, entendo extremamente benéfica a participação do amicus curiae, por quê? Qual que é a função do amicus curiae?
O amicus curiae, ele é um terceiro, agora reconhecido, né? Antigamente ele não era um terceiro com a reforma do Código de Processo Civil. Ele foi colocado como um terceiro interveniente, aonde ele vai ser aceito pelo Supremo Tribunal Federal se o Supremo Tribunal Federal entender que ele tenha algo a contribuir. Então, muitas vezes, a gente tem grupo de estudos, clínicas, de faculdades, organizações, ONGs, diversas associações que estão já fazendo um trabalho dentro de uma determinada temática e podem contribuir para aquela decisão a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal, porque é uma decisão no controle concentrado em abstrato, não é em concreto. Então, acredito que a figura do amicus curiae, ela contribui para a melhor compreensão de como aquele direito constitucional ele, né, pode ser entendido dentro da realidade brasileira, tá bom, Gustavo? Excelente pergunta, fico muito feliz. Aí o Rubens agradeceu, eu que agradeço vocês pela paciência, atenção, né, por terem acompanhado aí a aula ao longo desse tempo. Se não tiver mais nada, então, só reiterar meu agradecimento, dizer que para mim foi uma grande alegria. Se depois vocês quiserem me procurar, né, pelo Instagram, mandar pergunta, mandar curiosidades, alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Deixa eu ver meu Instagram aqui. E aí eu passo para vocês, enquanto a gente está aqui, ó. É Ju CR Bastos. Ele é fechado, mas vocês me pedindo, eu autorizo, eu sei que tem a ver com a aula, né? Então, Ju CR Bastos. E aí, se vocês quiserem me mandar alguma coisa, enfim, que não agora, em outro momento, vocês fiquem sempre à vontade. E nos encontramos na aula da semana que vem, de toda forma, para poder falar sobre a ação declaratória de constitucionalidade. Muito, muito obrigada. E uma excelente, agora já é meio-dia, né? Uma excelente tarde a partir de agora para vocês. Até mais, pessoal. Muito obrigada.